Segunda-feira, a gente voltando do centro, só eu e as crianças no carro, por volta das 6 da tarde. Pegamos aquele engarrafamento todo para entrar no túnel. A polícia já tinha controlado uma primeira barricada, naquela manifestação contra, teoricamente, a questão da queda da luz, que alguns bairros ficaram mais de 2 dias sem luz. E aí, quando a gente, graças a Deus, conseguiu virar para entrar no túnel e sair daquele tumulto, os moradores começam a jogar um monte de pneu, um monte de coisa na frente do nosso carro. Eu falei, não, agora Aventura Urbana 2. Virei o carro igual Velozes e Furiosos. Enfim, irmãos. E as crianças, então, foram expostas à sua segunda experiência de aventura urbana. O fato é que a cidade hoje virou esse caldeirão, um caldeirão de violência, e a gente tem relatos semana após semana de coisas que a gente não queria estar vivendo, testemunhando, exposto, se sentindo refém dessa situação toda. E a verdade é que Thanos está agindo na cidade. Não é verdade? E o sucesso da série Vingadores é que no meio de cidades tão violentas e tumultuadas, alguns homens e mulheres ganham poderes especiais, gente comum como eu e como você, mas de repente eles em algum momento da vida ganharam poderes especiais para livrar a cidade, para livrar o país, para livrar o mundo, para livrar o universo, na verdade. Se você assistiu a série toda, você vai saber o que eu estou falando, não é? Para livrar o universo. E aí, eu vou ter que dar um spoiler aqui, já tem 10 dias, nem sei se pode chamar mais de spoiler, né? Mas, no final, 2 dos Vingadores morreram. Talvez o spoiler não seja tão pesado assim, porque, na verdade, o último da série Vingadores, metade dos Vingadores morreu, né? Então, 2 já ficou meio batido, né? E não estou dizendo quem são, então o spoiler não está completo, não tem problema. E aí o cinema inteiro, irmãos, veio abaixo chorando por causa da morte daqueles em quem a cidade tinha esperança, naqueles que traziam alento e esperança. Gente, eu não tenho nada contra a arte, a emoção, pelo contrário, eu sou fã dessas produções todas, assisto todas. Confesso que às vezes eu fico um pouco mais inclinado para DC do que para Marvel, mas a gente não vai dividir isso aqui, senão a gente vai criar um problema entre vascaínos e flamenguistas. Mas o fato, irmãos, é que Thanos veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus é o único vingador de verdade, que é mais poderoso do que todos eles, e disse que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Amém? Mais do que isso, diz a palavra o seguinte: nunca procurem vingar-se, nunca procurem se tornar vingadores, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor é o vingador e o juiz, e Ele vai dar cabo de toda injustiça, de toda iniquidade que hoje é praticada no mundo. Paulo chega a ousar dizer que em breve Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Filme Vingadores é uma história, na verdade, de ressurreição. Um ponto alto do filme, eu acho que é o momento em que há a ressurreição. Até aí o spoiler você já deve ter entendido que aconteceu, não é? É o momento em que há uma ressurreição. Então, a gente fica maravilhado com a possibilidade, na verdade, de viver uma nova vida. E eu tinha assistido também na mesma semana um outro filme que tratava de ressurreição, intencionalmente saiu na semana da Páscoa, que é o Superação, o Milagre da Fé. Esse sim fala de uma ressurreição com base na ação poderosa, milagrosa e poderosa do Espírito Santo. Aí, irmãos, vou confessar que metade do filme eu fiquei com um ovo aqui, ó, que eu não posso chorar por causa do meu tamanho, o fato de eu ser homem, pai do lado dos filhos, né? Mas a gente fica impactado, irmãos, porque é um testemunho realmente muito mais impactante do que qualquer filme de Vingadores, amém? E aí, irmãos, a Bíblia, na verdade, nos fala sobre ressurreição, não apenas a de Jesus, que a gente celebrou recentemente, mas sobre a realidade de que todos nós que estamos em Cristo passamos por um novo nascimento. Fizemos morrer uma antiga natureza, um velho homem, e estamos dando lugar a uma nova realidade. E é essa nova realidade que Jesus conquistou na cruz por nós, que nós estamos hoje aqui para celebrar. Colossenses 3, vou ler os 4 primeiros versículos do nosso texto base aqui. Diz assim:
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Até aqui, por enquanto. Paulo, então, não estava aqui, irmãos, amaldiçoando a nossa existência terrena. Ele estava, sim, redimindo. Estava dizendo que, embora a gente ainda viva aqui neste mundo, o que a gente vive aqui não é segundo a lógica do aqui e do agora. Não é segundo os princípios e valores deste mundo, influenciado, condicionado e moldado pelo homem carnal, pecador, pelo homem que ainda vive debaixo da influência e da opressão de Satanás. A gente vive neste mundo, mas não como gente que é desse mundo. A gente vive aqui pensando e aprendendo a pensar como gente que está lá no alto, a cabeça está lá no alto, os valores são muito mais elevados. E essa foi a revolução que Jesus implementou com a sua vida, com o seu caráter, com a sua atitude diante do mundo, com a sua leitura da realidade, com a sua leitura dos relacionamentos. Veio nos ensinar a morrer para tudo aquilo que prende a gente a essa existência limitada, afetada pela queda, viciada e cega. E nos convidou a pensar em termos da eternidade. E é isso que ele está falando aqui. A gente está já vivendo o reino de Deus. Quando a gente diz que a gente se batiza, o pastor Henrique falou sobre isso, que o nosso batismo é um símbolo da nossa ressurreição em Cristo, dessa nova vida que Ele veio nos trazer. E uma vez que a gente está ressuscitado em Cristo, diz o apóstolo Paulo, estamos assentados à direita de Deus. E aí aqui nesse texto, Paulo vai desenvolver esse pensamento da ressurreição, falando a respeito basicamente de três coisas aqui, dos três pontos aqui que eu vou colocar. Primeiro, morremos para as coisas terrenas. Segundo, vivemos para as coisas do alto. E terceiro, aguardamos uma glória eterna. Primeiro é uma lista negativa que ele faz. Então ele fala assim, uma vez que a gente ressuscitou com Cristo e a gente é convidado a pensar nas coisas do alto e não ser dominado e limitado às coisas dessa terra, a primeira coisa que a gente tem que entender é que há uma lista negativa. Há uma lista de coisas que não podem mais fazer parte da nossa vida, não podem mais nos dominar, que ele chama de coisas terrenas, de coisas que fazem parte de um mundo, de uma lógica desse mundo, e a gente não pode simplesmente se anestesiar, se insensibilizar para elas e tratá-las como normais. Mas a gente, como igreja, só vai fazer o nosso papel direito se a gente disser que elas estão erradas, que elas são condenáveis, que elas são execráveis. A lista está aí a partir do verso 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Aí ele vai continuar a lista. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Há uma nova vida em que Cristo é tudo e está em todos, em que o meu ego dominador, o meu ego prepotente que se impõe, agora já não pode mais se deixar dominar. Agora ele precisa cada vez mais
fazer com que essas coisas morram, colocá-las diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, agora eu sou teu, agora eu quero que Cristo esteja em mim, que Cristo esteja em todos. Alguns pregadores hoje, se lessem com atenção essa lista aqui, diriam que Paulo está sendo moralista na sua abordagem, já que o espírito desse século prega que, na verdade, é só uma questão de ponto de vista. A verdade é relativa. Você pensa de uma forma, eu penso de outra, a gente pensa diferente, a gente é cristão, cada um segue o seu cristianismo, o meu cristianismo é mais moderno, é mais contemporâneo, é mais arejado. E aí, irmãos, a verdade é que nem Jesus nem os apóstolos pensavam assim e estavam dispostos a fazer essa contemporização, essa flexibilização e se curvarem diante daquilo que a Bíblia identifica como obras das trevas, como obras da carne, do pecado. Se há de verdade um novo nascimento, irmãos queridos, eu e você como igreja, precisamos ser identificados por um caráter cada vez mais à semelhança de Cristo, cada vez mais puro segundo Jesus, cada vez mais amável segundo Ele, cada vez mais santo, cada vez mais quebrantado, cada vez mais rendido à vontade perfeita, agradável, soberana e melhor de Deus. Se houve novo nascimento, tem que haver transformação. Contudo, a história do povo de Israel e a história da igreja, desde a igreja primitiva, mostram para a gente que sempre houve gente no meio do povo de Deus tentando conciliar uma vida de pecado com uma vida religiosa aparente. E do início ao fim, Deus usou profetas e apóstolos para condenarem essas atitudes. Isaías, capítulo 1, verso 13. O Senhor, através de Isaías, desabafa com o povo de Israel e chega ao ponto de dizer assim, parem de me trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar assembleias cheias de iniquidade. Não consigo suportar uma vida que frequenta a igreja, não falta uma célula, mas vive conciliando isso com uma vida reprovável diante daquilo que a palavra de Deus diz que é inadmissível para alguém que nasceu de novo, que ressuscitou, para alguém que experimentou essa ressurreição tremenda e poderosa, para aquilo que não pode fazer parte da nossa vida, do caráter cristão. E aí, irmãos, Tiago também confronta a igreja primitiva, dizendo assim, olha, tem gente aí que está dizendo que tem fé, mas quando a gente olha para a vida prática da pessoa, ela não mostra nenhuma diferença. Está tentando viver, tem gente tentando viver uma fé que não se traduz em prática, em vida santa, em caráter transformado, em atitudes práticas, em mudança de vida. E aí ele conclui assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. A fé sem prática, ela está morta, ela não faz sentido nenhum. Vejam que a gente não crê que as nossas obras nos salvam, mas alguém que de fato nasceu de novo, que de fato foi salvo, sempre vai refletir um caráter transformado. Que tipo de fé seria essa que não se traduz numa vida transformada? Deus não está de boa com tudo isso. Ele fala assim no verso 6 do texto que a gente leu, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Deus se revela, mesmo na nova aliança, no Novo Testamento, um Deus irado contra aqueles que vivem deliberadamente entregues à prática de qualquer um pecado dessa lista e tantos outros mais que não estão nessa lista. Tudo aquilo que ofende o caráter de Deus tem que trazer sobre nós tristeza, uma tristeza boa e santa, que nos conduz ao arrependimento e à transformação.
O novo nascido é alguém que tem asco, repulsa pelo pecado, é alguém que não consegue conviver em paz com ele. Isso, irmãos, a gente precisa buscar de todo o coração. E aí Paulo, ele é tão radical nisso que ele fala assim: olha, vocês já se despiram de um velho homem, há um novo homem sendo formado à imagem do seu Criador. Versos 9 e 10. Você consegue se ver como esse novo homem que consegue distinguir um velho que ficou para trás, que morreu, e agora esse novo é o que ressuscitou em Cristo e já não consegue mais viver do mesmo jeito que aquele velho vivia? Porque tem muitos que parece que deixam o velho homem aflorar de novo, e o velho homem vai dominando, e o velho homem vai fazendo a pessoa voltar a agir como ela sempre agiu, a ter saudade do Egito, da escravidão, da opressão e do erro. Celebrar a ceia do Senhor não é apenas celebrar a graça salvadora do Senhor, mas é também celebrar a graça purificadora e libertadora. Amém, irmãos? Ceia do Senhor é o momento de a gente se alimentar espiritualmente, e nesse momento a gente crê que espiritualmente o Senhor ministra sobre nós um poder que vai nos fazer levar adiante essa jornada de ruptura com toda a escravidão, com tudo aquilo que nos oprimiu no passado, com tudo aquilo que nos cegou, com tudo aquilo que nos manteve escravos de Satanás, daquele que veio para matar, roubar e destruir. A gente está aqui hoje para celebrar isso. Então ele termina essa lista negativa de coisas que não podem fazer parte da vida de quem nasceu de novo, e agora ele continua com uma lista positiva. Então a segunda verdade é que a glória de Deus se manifesta quando nós vivemos para as coisas do alto. Então, ele diz o seguinte, verso 12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Primeiro ponto que ele trata aqui do que é essa nossa nova vida, é que essa nossa nova vida dá lugar ao tratamento dos relacionamentos. A nós termos relacionamentos tratados, é isso que ele está falando. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Na verdade, irmãos, a pior desgraça que o pecado fez, logo no início, foi o quê? Um fratricídio, não é? Um irmão matando outro irmão. O pecado faz a gente viver como inimigo e impede que a gente viva numa comunidade perfeita. E quando Deus cria a igreja, o que Ele quer é envergonhar o inimigo, Satanás, e provar que é possível que um povo impelido pelo Espírito dele, cheio do poder do Espírito Santo, purificado, tratado, viva relações de amor e afeto dentro dessa comunidade. Nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amém? A gente precisa buscar desenvolver isso, porque simplesmente isso está no cerne da caminhada cristã. Dos 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20, 6 deles estão relacionados com relacionamentos sociais. 4 têm a ver com relacionamento direto com Deus. 6 deles com relacionamentos entre as pessoas. O segundo maior mandamento, segundo Jesus, o primeiro é amar Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a si mesmo. João diz que aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aquele que diz que não cumpre esse segundo mandamento, não pode dizer que cumpre o primeiro. Não tem lógica isso. Uma vida de alguém que nasceu de novo, que ressuscitou, já não é mais uma vida mergulhada num individualismo patológico. É uma vida que se vê num contexto de alegria em servir, de alegria em repartir, em partilhar, em ajudar, em amar, em cuidar, em zelar, em respeitar.
é alguém que transpira as virtudes de Cristo, na contramão de uma cultura individualista, que contaminou o homem moderno e tem criado cada vez mais uma sociedade adoecida, uma sociedade sem sentido de viver, em que os índices de suicídio só crescem, ao passo que, quando a gente olha para as pessoas que vivem uma vida altruísta, de serviço, de doação, a gente identifica nessas pessoas mais saúde. Na verdade, dificilmente você vai encontrar uma pessoa altruísta e longânima em crise existencial. Pelo contrário, a gente servir as pessoas, servir o reino de Deus, enche a nossa vida de sentido, de significado, de alegria, de algo que a gente não consegue explicar. Nossos relacionamentos serem tratados é algo tão sério que quando Jesus fala sobre perdão lá, depois que ele ensina a oração dominical, ele diz assim: olha, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Jesus fala assim, olha, perdoar para alguém que nasceu de novo, que está numa aliança comigo, para alguém que foi alvo do derramamento do Espírito Santo, não é uma opção. É um dever. Porque não perdoar é colocar-se acima de Deus. Porque se Deus, sendo Deus, me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Se Deus, tendo pago para mim uma dívida que eu não tinha nunca como pagar, como é que eu não vou poder perdoar o meu irmão que me deve tão menos? Essa é a lógica que o Evangelho impõe. Nada depõe mais contra a fé que nós professamos do que nossa dificuldade de tratar relacionamentos. E, ao mesmo tempo, nada confirma tanto essa nossa fé como a nossa capacidade de manter, cultivar e zelar por relacionamentos saudáveis. Que fé é essa que não se traduz em relacionamentos? Então, a primeira parte de Paulo aqui falando isso. Será que você pode dizer hoje, olha, depois que eu me converti, eu sou uma pessoa muito mais tratável, muito mais amável, muito mais dócil, muito mais misericordiosa, muito mais graciosa, muito mais disposta a servir, muito mais compreensiva. Ou você fala, olha, eu me converti, mas não me lembro de nada disso ter acontecido comigo. Continua o mesmo gênio difícil. E esse é o momento de você questionar, opa, será que eu realmente passei por um novo nascimento? Ninguém pode te julgar, mas você pode se julgar. A gente está aqui diante da mesa e esse é o momento. Senhor, por que isso não está mudando em mim? Eu tive uma experiência contigo, eu quero que o Senhor venha tratar o meu coração. É isso que Paulo está falando. Segundo ponto aqui. Vivemos para as coisas do alto, quando a paz de Cristo é o nosso juiz. Verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Falando, gente, se você nasceu de novo, você já não consegue mais viver em paz com aquilo que é contra Cristo. Você vai conseguir viver em paz apenas com aquilo que é Cristo, com aquilo que reflete Ele, as virtudes dEle, o caráter dEle, a beleza dEle. É isso que vai trazer paz para o seu coração. Ele fala, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, o que Ele pregou, o que Ele ensinou, tem que estar impregnado no nosso coração, a gente precisa se alimentar disso. Tem que ser o norte da nossa conduta, dos nossos valores, dos nossos pensamentos, do modo como eu, Jonatas, vivo como marido, como pai, como irmão em Cristo, na minha comunhão, no meu trabalho, em tudo que eu faço. Eu tenho que viver como alguém que pensa nas coisas do alto, que vive segundo
as coisas do alto. Ricamente a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se com essa sabedoria que vem de Cristo e da palavra que Ele inspirou pelo Espírito Santo. Vivemos para as coisas do alto também. Paulo continua. Quando cultivamos gratidão a Deus em tudo. Na verdade, ele já está falando sobre gratidão aqui no verso 16. E aí ele diz assim: e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tantas vezes a gente empresta a língua para murmuração, para queixa, para insatisfação, para um descontentamento patológico e pecaminoso. E a gente, ao invés de o tempo todo deixar que aquela alegria que brota da gratidão diante do fato de que a gente tem muito mais do que precisa, a gente fica se queixando, se deixando abater e deprimir porque a gente não tem o que quer, porque as coisas não estão acontecendo do meu tempo, do meu jeito, e a gente começa a viver uma vida focada apenas nas coisas negativas e ruins, quando a palavra nos ensina a desenvolver gratidão por tanta coisa positiva e boa que Deus fez por nós, começando pela obra de Jesus na cruz. Amém, irmãos? A gente, só pelo que Ele fez na cruz, já devia todo dia acordar de bom humor. O dia hoje é diferente. Jesus morreu por mim na cruz. Por mim, quem? Eu, pecador, miserável, indigno. Ele foi lá e morreu no meu lugar. A gente devia sair por aí alegre, contente, compartilhando essa verdade. Mas quem vive preso às coisas terrenas, nunca vai conseguir desenvolver essa atitude positiva diante da vida. Só consegue viver e desenvolver essa atitude positiva e grata diante da vida quem está com a cabeça nas coisas lá do alto. Quem está com o coração afinado com Deus. Quem está se deixando tratar. Quem está clamando pela misericórdia todo dia, se humilhando na presença dEle, se rendendo a Ele. Aí a glória de Deus na vida dessa pessoa se manifesta. Amém? A glória de Deus também, terceiro e último lugar, é manifesta quando aguardamos uma glória eterna. Ele termina no verso 4 daquela primeira sessão do texto que a gente leu, dizendo assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado. Há um dia em que Cristo virá e se manifestará. E Ele vai dar um ponto final. E Ele vai estabelecer o seu juízo e a sua vingança no mundo. E quando Ele então se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vocês têm uma esperança que transcende, que está acima e é superior a tudo que se pode ver e perceber nesse mundo. A vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Vocês já são cidadãos do reino dele, estão indo em direção a uma eternidade gloriosa na presença dele. E essa esperança, irmãos, que Jesus deu e que os apóstolos reforçaram, foi fundamental para a igreja primitiva, a igreja perseguida, igreja hostilizada por sua fé. E presta atenção, ela vai ser cada vez mais fundamental para mim e para você. Se eu e você nos entregarmos a um tipo de cristianismo que se permite uma vida materialista, consumista, existencialista, a uma vida que vive com a mente presa aqui a esse mundo, irmãos, nós vamos negar o nosso Senhor diante da grande tribulação. E ela está às portas. E ela está cada vez mais perto da gente. E ela tem atentado contra a igreja. E muitas vezes a igreja não tem tido força para derrubar as portas do inferno, como a palavra diz, porque tem se rendido a ela. Mas no momento que a gente coloca nosso pensamento nas coisas do alto, a gente tira o nosso pensamento dessa limitação terrena e a gente entende que o propósito de Deus é muito maior do que o nosso, os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos pensamentos, e a gente se rende
a essa eternidade gloriosa na presença dele, irmãos, aí algo novo de fato acontece. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Veja bem, o apóstolo Pedro também estava encorajando a igreja, assim como João em Apocalipse. Na verdade, Deus revelou Apocalipse para João para fortalecer e encorajar a igreja. Paulo escreve aos Romanos para encorajar aquela igreja perseguida. E agora Pedro está escrevendo para a igreja perseguida, para encorajar aqueles cristãos que estavam sendo massacrados dia a dia. E ele diz assim: gente, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Amém, irmãos? Isso daqui, irmãos, não é uma realidade de uma promessa que Deus fez apenas para a igreja primitiva. Ele está fazendo essa promessa para a igreja dele. Porque na história, a verdadeira igreja de Jesus sempre foi e sempre será perseguida e hostilizada. Sempre será atacada pelo inferno. E a gente cada vez mais vai ver isso acontecer. A gente tem que estar preparado para isso. Para diante das pressões falar: não, pode pressionar à vontade, pode até levar a minha vida. Porque, na verdade, eu sei para onde eu estou indo. A minha mente não está presa às coisas terrenas, eu estou pensando nas coisas do alto. Existem valores acima de tudo isso que o mundo oferece, que governam a minha vida, na palavra dele, que ditam como eu vou viver. E eu sei exatamente qual a recompensa que me aguarda. Concluindo, irmãos, a ceia nos convida a parar e pensar: será que eu tenho vivido como alguém que morreu para si mesmo e que está vivendo para Deus? Será que hoje eu sou um novo homem que está sendo renovado à imagem do seu Criador a cada dia? Uma nova mulher? Será que minha esperança está em coisas fúteis e efêmeras? Ou será que ela está naquilo que é eterno? Ou será que eu estou com o meu foco no lugar certo? Então, algumas aplicações aí para você levar. Pergunte para Deus hoje que coisas terrenas precisam sair do seu coração. Todos nós precisamos fazer essa pergunta para o Senhor todo dia. Senhor, tem coisa terrena que entrou e que virou ídolo, e que está atrapalhando, e que ficou mais importante do que o Senhor e a sua palavra. Senhor, arranca isso de mim. Vem purificar o meu coração, vem tirar de mim tudo que está naquela lista ali. Eu quero aprender a ser manso, eu quero aprender a ser sábio, eu quero aprender a ser puro. Só que na minha força não vai passar de moralismo com algum efeito temporário. Mas eu creio, Senhor, que se o Teu Espírito Santo vier e agir na minha vida e no meu coração, eu posso experimentar uma nova realidade totalmente transformada para a glória e louvor do Seu nome. Amém? A gente tem que crer nisso, irmão. Cuidado com essa pregação que chama tudo de moralismo. A santificação é um processo natural na vida do cristão verdadeiro, daqueles que tiveram um novo nascimento, que foram visitados pelo poder do Espírito Santo. E cada vez mais a gente precisa pregar isso. Porque as pessoas têm evitado falar em santificação. E aí a gente tem que ir na contramão. Segunda aplicação: viva como alguém que de fato ressuscitou. Viva como alguém que encarnou esses valores positivos do reino. Mansidão, domínio próprio, sabedoria, amor, que é o elo perfeito. Viva como alguém que está fazendo a diferença na sua geração, está fazendo a diferença dentro da sua casa, está fazendo a diferença como funcionário, como patrão,
está fazendo a diferença no ministério que tem desempenhado dentro da igreja, tem feito a diferença na célula que tem frequentado, tem sido uma inspiração de alguém que decidiu viver com o pensamento nas coisas do alto. Amém, irmãos? Então viva como alguém que de fato ressuscitou e não como alguém que está comprometido com a vida religiosa. Terceira e última aplicação: nunca perca a certeza da glória eterna. Nunca perca a perspectiva da glória eterna. O fato de que há algo a mais, há algo além. E esse algo a mais e além está no nosso Senhor, para a glória dele. Amém? Senhor querido, obrigado pela tua palavra. Sela nossos corações com ela. Senhor, que palavra necessária para os nossos dias. Que advertências tuas de um Pai de amor, zeloso, que quer nos fazer enxergar a podridão que muitas vezes é uma realidade em nosso coração. Vem purificar o teu povo, Senhor. Vem tirar do nosso meio o pecado. Vem sanar, Pai, nossos corações. Vem nos fazer capazes de expressar do lado de fora uma operação transformadora e poderosa que já tem acontecido do lado de dentro. Que a gente reflita, Senhor, a beleza da tua santidade. Que o Senhor nos faça viver convictos do chamado e da vocação que pesa sobre nós como igreja. E que o Senhor nos faça viver, Pai, com a mente no céu, para onde vamos e queremos viver eternamente contigo em glória. Faz assim, para a tua honra, louvor e glória, Jesus. Amém.